Olá! Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre fobia, que é uma patologia da estrutura neurótica de personalidade. As fobias estão classificadas como neuroses de angústia. Bom, para falar sobre fobia, eu vou usar o famoso caso de Freud sobre o pequeno Hans. Eu até já comentei desse caso em alguns outros vídeos, mas para falar sobre fobia eu vou usar esse caso. Bom, a fobia é um sintoma, né? É um sintoma psíquico. É, o que, como a gente consegue entender se a pessoa tem fobia, né? Se é uma doença, né? Se não é medo, né? Não, eu tenho medo de barata. Quando eu vejo uma barata, eu grito, saio correndo, né? Não necessariamente isso é uma fobia. Como eu sei diferenciar o medo da fobia? A fobia é algo realmente muito intenso. Uma pessoa fóbica, diante daquele objeto que lhe causa fobia, vive uma espécie de crise de pânico, né? É parecido, a reação da pessoa diante do objeto fobígeno é muito parecida com uma crise de pânico. A pessoa realmente vai ter sintomas somáticos, ela vai suar, vai ter taquicardia, pode tremer, vai ficar extremamente angustiada, sentindo o coração muito apertado. É um medo intenso, né? Tanto que uma pessoa fóbica, ela fica envergonhada das outras pessoas, ela evita o objeto que lhe causa fobia. Primeiro, para não viver toda essa intensidade que ela vive, né, de medo, aquela tensão toda que ela vive, e também porque ela sabe que ela vai ficar constrangida diante das outras pessoas por sentir tanto medo assim de algo que é usual na vida das outras pessoas, né? Geralmente as pessoas têm fobia de avião, de elevador, né, de ambientes fechados. Então a pessoa fica até constrangida muitas vezes, né? E até esse constrangimento é um sinal de que o fóbico realmente é neurótico, porque a pessoa sabe que aquele medo, aquela fobia dela é irracional, que aquela reação que ela tem diante daquele objeto que lhe causa fobia é algo que não é razoável, né? Ela sabe que é algo patológico, né? Então, por ela não perder esse contato com a realidade, né, que a gente diz que a fobia faz parte da neurose, da estrutura neurótica de personalidade. Bom, então vou falar um pouquinho do caso do Hans. O Hans foi um pacientinho de Freud que, na realidade, Freud atendeu de forma indireta. Freud cuidou de Hans através do pai dele, né, através do pai de Hans, e por cartas ainda, por intermédio de cartas. O pai de Hans escrevia para Freud, ele se comprometeu com Freud que ele iria escrever sobre o desenvolvimento do filho dele, porque a Freud interessava saber sobre o desenvolvimento do aparelho psíquico. Então o pai de Hans escrevia sobre Hans e tal. E estava indo tudo bem, até que Hans teve uma irmãzinha. Antes da irmãzinha nascer, ele já estava curioso a respeito dos órgãos genitais, da diferença do órgão genital do pai, da mãe. Na realidade, ele ainda nem percebia muito a diferença, mas ele estava muito curioso a respeito dos órgãos genitais. E ele era um menininho muito grudado com a mãe, gostava muito de dormir com a mãe, né? O pai muitas vezes estava fora e aí ele ficava dormindo com a mãe. Aí quando o pai voltava, ele não podia mais, ele ficava muito chateado, muito bravo. Bom, por volta dos 3 anos, a irmãzinha de Hans nasceu. E ele, então, aí que a curiosidade dele aumentou, porque ele via que o pipi da irmãzinha era muito pequenininho. Ele não entendia que era diferente do dele. Ele achava apenas que o pipi dela ainda não tinha crescido, né? E aí ele começa a ver isso, né? E ele começa por conta do nascimento da irmã, ele ficou com muitos ciúmes, porque ele ficou se sentindo deixado de lado.
E aí a rivalidade em relação ao pai também aumentou, porque a criança começa a imaginar o que aconteceu entre o papai e a mamãe, chegou essa irmãzinha aqui, né? Ele comprava mais ou menos a história da cegonha, e ele tinha a rivalidade dele com o pai, né? Que quando o pai estava, ele não podia dormir com a mãe, o pai tirava ele do quarto, não deixava ele ficar no quarto do casal e tudo mais, né? Então, quando a irmã nasceu, todo esse sentimento de ciúmes foi potencializado. O pai de Hans levava ele para passear aos domingos e tal, lembrando que Hans morava na Áustria no início do século, no início não, né? No final do século XIX, início do século XX, na verdade, início do século XX, e ele tinha muitos cavalos na rua, né? Então ele sempre via muito cavalo, né? Tinha muito cavalo, carroça, carruagem. E aí ele começou a equiparar o pipi do cavalo com o pipi do pai, o pipi que ele imaginava que a mãe tinha, porque como a mãe era grande, ele imaginava que o pipi da mãe também fosse grande. E ele começou a fazer essa equiparação, né? Um dia, de repente, Hans não queria mais sair para passear, né? Não queria ver o cavalo, falou que estava com medo do cavalo, falou que o cavalo ia morder o dedo dele. E o pai de Hans percebeu que ele estava diante de uma fobia. Então ele começou a investigar junto com Freud e tal. E aí, um dia o pai de Hans levou o Hans para falar com o Freud, e nessa conversa Freud percebeu que Hans estava equiparando simbolicamente, né, e de forma inconsciente o cavalo ao pai. Né? Não só pelo pipi, mas também porque ele falava que o cavalo tinha alguma coisa ao redor dos olhos, que parecia os óculos do papai, que tinha alguma coisa na boca, que parecia o bigode do papai. Então Freud foi entendendo que o cavalo estava simbolicamente equiparado ao pai. Bom, e aí aí a situação vai se esclarecendo, mas mesmo com isso, mesmo Freud tendo falado para Hans, tendo interpretado isso, a fobia de Hans continuou. Aí ele começou a ter medo também de carroça cheia, porque aí ele começou a associar a carroça cheia à barriga da mãe cheia de bebê, ele tinha medo que a mãe tivesse um outro bebê, né? Então a fobia, ela foi crescendo, ela foi se associando, né? Uma coisa foi se associando à outra. Chegou um ponto que Hans não queria mais sair de casa, né? Então ele estava já em um sofrimento importante e aquele quadro estava de fato limitando de maneira substancial a vida dele, né? Bom, então o que Freud foi entendendo? Que Hans, para proteger a relação dele com os pais, né? Para ele não se sentir extremamente angustiado diante do pai, porque ele estava rivalizando com o pai, porque ele ficava com raiva que o pai tirava ele do quarto, né? Não deixava ele dormir com a mãe. E a criança tem um pensamento onipotente, então ele ficava com raiva do pai e acreditava que aquela raiva ia fazer algo contra o pai e que o pai ia revidá-lo, né? Então, para proteger a relação dele com o pai, ele deslocou todos esses sentimentos de rivalidade e medo do pai para o cavalo. Tudo foi deslocado para o cavalo, não de forma consciente, de forma inconsciente. E a mãe a mesma coisa, ele amava a mãe, ele queria estar perto da mãe, mas também ele ficou com muita raiva que a mãe trouxe uma irmãzinha, né? Que da barriga da mãe, da barrigona cheia da mãe, igual a carroça cheia, saiu um bebê. Então ele tinha medo que outros bebês viessem a sair, né? Então isso foi deslocado para a carroça, que estava relacionada ao cavalo, né? Então assim a fobia foi aumentando, né? E isso, nos casos de fobia, isso acontece. Existem fobias que são muito pontuais, mas é não raro uma fobia que começa pontual em relação apenas a alguma coisa vai se associando a outras e aí a pessoa vai ficando extremamente fóbica e ela pode ficar extremamente limitada,
né? Com a vida paralisada, porque aí chega um ponto que a pessoa não consegue sair de casa, como aconteceu com o Hans. Então a fobia ela pode tanto ser leve e pontual, como ela pode ter uma intensidade e uma amplitude, né, muito severa que acaba prejudicando muito a vida da pessoa. Bom, eu acho que era isso que eu tinha para falar sobre fobia. E o caso do Hans foi o caso através do qual Freud entendeu o mecanismo da fobia, né? Que a ideia, né? Então, só recapitulando, né? A ideia de medo do pai ou medo do revide da mãe por conta da raiva dele, né? Hans, usando o caso de Hans, foi reprimida, né? Mas o afeto não tem como reprimir. Então, esse afeto que foi deslocado para a figura do cavalo. Por quê? Porque o cavalo consegue representar, né? Consegue equivaler simbolicamente ao pai para Hans. Porque Hans consegue ver no cavalo as características que representam o pai. Então, o cavalo ali consegue condensar as características do pai. A mesma coisa a carroça cheia. A carroça cheia conseguia representar para Hans as características que ele via na mãe grávida, né? No medo da mãe ter outro bebê, né? Então, o afeto foi deslocado para a carroça. A ideia do medo da mãe foi reprimida, mas o afeto foi deslocado, né? E do pai a mesma coisa. Então, o mecanismo da fobia é esse, nada mais é do que um afeto que, relacionado a alguma ideia que precisou ser reprimida, que busca destino no objeto fobígeno, né? Esse é o mecanismo da fobia. Qualquer dúvida, só deixar nos comentários abaixo. Obrigada.